Amém? Como é Dia das Mães, hoje nós vamos ver o testemunho de 3 mães. E nós vamos aprender algumas lições com essas 3 mães. Mãe sempre ensina, né, gente? Mãe está ali, né? Sempre ensinando, desde pequenininho a gente ensina e depois que cresce a gente continua ensinando. E pelo que eu vejo algumas amigas minhas, também depois de que os filhos casam, continuam ali. E vai, depois que os filhos têm filhos, aí elas vão e continuam ali. E a mãe tem isso nela, de ensinar, de discipular, de cuidar, né? De apontar o caminho. Tem isso em nós, o cuidado. Então, nada melhor do que nós aprendermos aqui com o testemunho de 3 mulheres da Bíblia. E a primeira mulher, que eu queria compartilhar um pouquinho com vocês, quem ela era, é Joquebede. A história de Joquebede está registrada em Êxodo, capítulo 2, do verso 1 ao 9. Tem alguns versículos mais para frente que fala que ela é citada. Mas o principal é aqui, Êxodo 2, do verso 1 ao 9. Quem era, gente, Joquebede? Joquebede, ela era uma mulher israelita. Ela era descendente de Levi. Então, ela pertencia à tribo de Levi. Ela nasceu no Egito. Joquebede nasceu no Egito. Porque quando o povo, né, foi ali para o Egito, quando José era governador no Egito, seu pai foi lá, a terra passou por toda aquela fome, seus irmãos foram para lá e eles se estabeleceram ali no Egito. Então, Joquebede nasceu no Egito. Ela casou-se com seu sobrinho Arão. Arão era sobrinho de Joquebede. E ele tomou a sua tia como esposa. Na época, ok. Ela foi mãe de Arão, de Miriam e mãe de Moisés. Então, essa mulher, ela engravidou, gente, num tempo muito difícil. Muito difícil. Em Atos capítulo 7, do verso 17 ao 19, diz assim: ao se aproximar o tempo em que Deus cumpriria a sua promessa a Abraão, aumentou muito o número do nosso povo no Egito. Então outro rei, que nada sabia a respeito de José, passou a governar o Egito. Ele agiu traiçoeiramente para com o nosso povo e oprimiu os nossos antepassados, obrigando-os a abandonar os seus recém-nascidos, para que não sobrevivessem. Naquele tempo nasceu Moisés, que era um menino extraordinário. E aqui, quando fala que era um menino extraordinário, está querendo dizer que ele era bonito aos olhos de Deus. Ele era especial a Deus. E por 3 meses foi criado na casa de seu pai. Então, esse é um pouquinho sobre Joquebede. Agora, outra mãe que nós vamos aprender com ela é Ana. Ana, quem foi Ana? Ana foi esposa de Eucana, até rima, né? Ana e Eucana. Ambos eram israelitas. E eles eram descendentes de Efraim. Era da tribo de Efraim. Eucana, seu esposo, havia se casado com Ana e também com outra mulher, chamada Penina. Naquela época, a poligamia era tolerada sob a lei antiga. Em nenhuma das partes das escrituras sagradas, a prática é apresentável como admirável. Sabia disso? Era permitido pela lei antiga a poligamia, mas não era uma prática admirável. E olha só, no princípio, o Senhor fez para o homem uma esposa. Deus fez o que para Adão? Eva. E por que apenas uma, gente? Deus não poderia ter soprado o fôlego de vida em várias mulheres para Adão? Poderia, certo? Mas olha o que diz Malaquias capítulo 2, verso 15.
Não foi o Senhor que os fez um só? Em corpo e em espírito, eles lhe pertencem. E por que um só? O homem e a mulher, porque ele desejava uma descendência consagrada. Portanto, tenham cuidado, ninguém seja infiel à mulher da sua mocidade. A poligamia, ela era tolerada por causa da lei, mas a poligamia trazia consequências terríveis na família. E se a gente for ler na Bíblia, casos assim que nem Salomão, o que gerou na vida dele, não é? Davi e outros exemplos. Então Eucana, ele teve problemas suficientes por ter colocado 2 alianças no dedo dele. Mas sabe, quem ficou com o fardo mais pesado disso? Foi a melhor esposa dele, Ana. Ela que carregou o fardo mais pesado, embora Eucana carinhosamente amava mais Ana do que Penina. Aí já tá, né? O angu de caroço aí. Mas os ciúmes de Penina, da outra esposa, por Ana, oprimiu Ana. Oprimiu Ana e fez dela uma mulher de espírito pesaroso. Olha só, gente. Então, é um pouquinho sobre Ana. E a outra mãe, que nós vamos aprender com ela, é a Sunamita, que era a mãe de um menino. E a história dela está relatada em 2 Reis, capítulo 4, do verso 8 ao 36. Quem foi a Sunamita, gente? Tanto é que Sunamita é porque ela era de Sunem. Então a Bíblia nem fala qual era o nome dela. É chamada de Sunamita, tipo os itaquerenses, né? Então não dava nem o nome dela. Mas a Sunamita, ela era uma mulher descendente da tribo de Issacar. Era uma mulher rica, casada e que praticava hospitalidade. Ela viveu nos tempos do profeta Eliseu e foi sensível às necessidades do profeta e por isso construiu em sua casa um quarto para ele, para que ele tivesse um lugar para se hospedar, descansar, quando passasse ali pela cidade dela, por Sunem. A Sunamita, a princípio, ela não tinha filhos. E o que essas mães, gente, têm em comum? Porque Joquebede viveu numa época muito diferente de Ana, que também viveu numa época muito diferente de Sunamita. Elas viveram em tempos diferentes. O que separou elas foram muitos anos. Elas viveram em gerações diferentes. E o que tem em comum essas 3 mulheres? Em primeiro lugar, todas elas eram tementes a Deus. Todas elas, todas as 3. Elas temiam ao Senhor, elas conheciam ao Senhor, elas pertenciam ao povo que era separado para Deus. Outra coisa, todas elas viveram em épocas espiritualmente difíceis. Joquebede, ela viveu numa época, gente, que o povo, ele estava totalmente contaminado, o povo de Deus, com as práticas do povo egípcio. Era aquela mistura, sabe? Outra mulher, Ana, ela viveu num tempo espiritualmente difícil, aonde o profeta Eli, ele fechava os olhos para os pecados dos seus filhos. Seus filhos praticavam muitos pecados ali e serviam ali no serviço a Deus. Sunamita viveu numa época espiritualmente difícil. Foi a época que o reino de Israel se dividiu em 2, por causa da idolatria deles. Aí tinha o reino do norte e o reino do sul. Eram poucos que realmente eram fiéis a Deus naquela época. Isso elas tinham em comum. Outra coisa, todas elas eram pessoas comuns, como cada um de nós aqui.
Essas mulheres eram pessoas comuns que estavam vivendo as suas vidas. Todas elas passaram por momentos difíceis referente à maternidade. Porque Joquebede, ela engravidou num tempo que quem desse à luz a um filho menino, com certeza aquele recém-nascido iria ser morto. Olha, gente. Ana passou por tempos difíceis referente à maternidade, porque Ana era estéril. E além de ser estéril, ela tinha alguém que sempre lembrava ela da sua fragilidade. E a sunamita não tinha filhos. E um dia Deus deu filho para ela. E o filho dela morreu. Então todas elas passaram por situações difíceis, momentos difíceis. E todas elas, por confiarem em Deus, puderam provar do amor e cuidado dele com as suas vidas e com a vida de seus filhos. Amém? E que lições que nós podemos aprender com essas mães comuns, igualzinho a nós, igualzinho a você, essas pessoas comuns que estavam vivendo as suas vidas e que fizeram a diferença na época em que elas viveram. Porque essas mulheres fizeram uma grande diferença na época que elas viveram. A tal ponto de hoje nós lermos a história da vida delas na Bíblia. A tal ponto de, gente, quantos anos, milênios se passaram e nós estamos falando dessas mulheres. Olha, e hoje nós vamos aprender com elas, porque apesar de serem comuns, se tornaram mulheres extraordinárias. E Deus, gente, esse nosso Deus, pega algo que é comum e transforma em extraordinário. Amém? Porque Deus é todo poderoso. E Ele faz aquilo que Ele quer, da maneira que Ele quer. E a primeira lição que nós vamos aprender hoje, tomarmos para a nossa vida, essa primeira lição a gente aprende com Joquebede. E a lição é que temos a capacidade de irmos até um certo ponto. Êxodo capítulo 1, verso 22. Êxodo 1, 22. Diz assim: por isso, o faraó ordenou a todo o seu povo: lancem ao Nilo todo menino recém-nascido hebreu, mas deixem viver as meninas. Êxodo capítulo 2, verso 1 ao 2, diz assim: um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo, e ela engravidou e deu à luz um filho. Vendo que era bonito, ela o escondeu por 3 meses. 3 meses. Havia um decreto no Egito. O povo hebreu, ele cresceu muito no Egito. Eles eram férteis, eles proliferaram muito no Egito e eles se tornaram fortes. O novo faraó se levantou, não conhecia nada sobre José, e esse novo faraó, ele viu que havia um perigo ali. Ele se sentiu ameaçado pelo povo hebreu. E esse faraó, a princípio, começou a impor sobre o povo hebreu uma escravidão severa sobre eles. Um trabalho severo sobre eles. Mas não adiantou nada. Por mais severo que era o trabalho sobre o povo hebreu, por mais duro que fosse sobre eles, aí que eles multiplicavam mesmo. E aí ele agiu traiçoeiramente, como nós lemos em Atos, e ele decretou
e falou para o povo dele: olha, todo o bebê que nascer do povo hebreu, e esse bebê for menino, a princípio ele tinha falado para as parteiras: vocês vão matar essa criança, mas se for menina, vocês vão deixar viver. Então as parteiras, quando a mulher hebreia fosse dar à luz e visse que fosse um menino, assim que saísse da mãe, já matava a criança. Essas parteiras temeram a Deus e não fizeram isso. Elas pouparam os meninos. Faraó viu que estava acontecendo isso, chamou as parteiras. Resumindo, Deus guardou aquelas mulheres. Mas o que Faraó fez? Já que não está resolvendo assim, então meu povo, todo bebê homem que nascer das mulheres hebreias, vocês vão pegar esse recém-nascido, vocês vão jogar no rio Nilo. Essa era a ordem. E aí o que acontece com Joquebede, gente? Engravidou. Nessa época. Agora imagine o coração dessa mulher. Imagine o coração dessa mulher. Com certeza, Joquebede deveria orar a Deus para que o bebê que tivesse dentro dela fosse uma menina. Mas quando chegou o dia de Joquebede dar à luz, o que nasceu? Um menino, gente. Um menino. E quando ela e Arão viram Moisés, a palavra de Deus fala que ele era bonito, né? É que ele era especial aos olhos de Deus. E aquela mulher, ela deu tudo de si, ela e o seu marido, para proteger aquela criança. Eles esconderam Moisés por 3 meses dentro de casa. E eles tinham mais 2 filhos, tinham Arão e Miriam. Agora imagine, gente, um bebezinho chora, não é? Beleza, enquanto é recém-nascido você dá um jeito, né? Amamenta, calma, põe até dentro de uma caixinha. Né? Quem assistiu aqui O Lugar Silencioso, o filme? Alguém assistiu? Já. No filme, gente, não podia fazer um barulho, porque tinha uns bichos, uns monstros, uns ET, não sei o que era aquilo, que tinha um ouvido sensível. Então, aonde tinha barulho, eles iam ali e acabavam com a pessoa. E teve uma mulher no filme que estava grávida e ia dar luz a um bebê. Imagine, ela tendo o bebê, é muito angustiante filmes, tá, gente? Ela teve o bebê em silêncio e teve que esconder o bebê dentro de uma caixinha, abafar todo o som. Olha, que o bebê ia chorar, o bebezinho dela ia morrer, ela ia morrer e os outros filhos também iam morrer. Então, quando eu estava pensando em Joquebede, eu pensei nisso. Gente, que angústia! Que angústia! Que agonia! Imagine os irmãos daquele bebê. O bebezinho chorava, eles tinham que abafar, para que o povo ao redor não soubesse que tinha um recém-nascido ali. Joquebede conseguiu 1 mês. Joquebede conseguiu 2 meses. Joquebede conseguiu até os 3 meses. Mas chegou no momento que não tinha mais o que ela fazer. Não tinha mais como esconder aquele bebê na casa dela. E se ela mantivesse aquele bebê, o que seria? Agora imagine o coração daquela mulher. O coração dela, gente. O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? E muitas vezes nós estamos segurando. Nós estamos tentando com toda a nossa força guardar, proteger, manter de pé. Muitas vezes você está aqui com alguma situação que você está fazendo tudo de você para que aquilo não escape pelos seus dedos.
Você está dando tudo de você. Mas nós só temos a capacidade de ir até certo ponto. A nossa força é limitada. Os nossos recursos são limitados. E talvez você esteja angustiada, tentando resolver na tua força. Mas tem coisas que não tem jeito. Não tem jeito. Então a gente vê com Joquebede que a gente só pode ir até um certo ponto. Até um certo ponto a gente consegue. Até ali dá. Mas outra lição que a gente aprende com Joquebede também é que há momentos que precisamos tirar das nossas mãos e colocarmos nas mãos de Deus. Amém? Êxodo, capítulo 2, verso 3 ao 4, diz assim: quando já não podia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de junco e o vedou com piche e betume. Colocou nele o menino e deixou o cesto entre os juncos à margem do Nilo. A irmã do menino ficou observando de longe para ver o que lhe aconteceria. Chega o momento que nós precisamos tomar a decisão de abrir a mão e colocar nas mãos de Deus. É difícil, não é fácil. Sabe por quê? Porque a gente tem que abrir mão do controle. A gente tem que abrir mão do controle e tem que confiar. Joquebede viu que não tinha mais jeito. Talvez se Joquebede insistisse em ela e o marido dela continuarem dando um jeito e continuarem escondendo aquela criança, uma hora, gente, ia ser descoberto. E talvez morreria Moisés, Joquebede, Arão, Miriam e Arão. Talvez ela traria a morte para dentro da casa dela. Então ela teve que fazer uma escolha. E o que ela fez? Pegou esse cesto, preparou da melhor forma que ela podia, colocou seu bebezinho lá dentro e colocou ali às margens do rio Nilo. E ela entregou e ela confiou. Você precisa abrir mão. Você precisa parar de tentar resolver do seu jeito. Muitas vezes a gente insiste, fala, faz, briga. E estão falando para a gente: deixa, entrega, confia, não adianta. E a gente está tentando. E por muitas vezes, por causa disso, ao invés de nós trazermos vida, nós geramos morte. Porque a gente não quer abrir mão. Nós não queremos abrir mão. Nós não queremos perder o controle da situação. A gente acha que na nossa mão vai estar seguro. A gente acha que na nossa mão a gente vai dar um jeito, a gente vai conseguir. Mas nós só conseguimos ir até certo ponto. Nós tem um momento na nossa vida que a gente tem que parar e confiar e entregar nas mãos daquele que tudo pode. Amém? Entregarmos nas mãos daquele que tudo pode. Domingo passado, nós ouvimos aqui sobre Jó. E algo que ficou latente no meu coração foi Jó capítulo 2, verso 2. Sei que podes fazer todas as coisas. Deus pode fazer todas as coisas. Mas nós não podemos. Nós não podemos. Mas Deus pode. E nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Amém? Nenhum dos planos do Senhor pode ser frustrado.
Deus permitiu que Joquebede engravidasse, porque quem dá a vida é Deus. Tem mulheres que são saudáveis e não engravidam, não é verdade? Deus permitiu que Joquebede engravidasse. Deus tinha um plano. Deus pode fazer todas as coisas. Nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Foi fácil para Joquebede? Não foi, gente. Não foi. Acho que o coração daquela mulher e daquele pai estava despedaçado. O coração dos irmãos estavam despedaçados. Mas ela decidiu confiar. Decidiu confiar. E Joquebede entregou aquele menino nas mãos daquele que pode fazer todas as coisas. O que você precisa abrir mão hoje e entregar nas mãos daquele que pode fazer todas essas coisas? Terceira coisa que a gente aprende com Joquebede: que os planos do Senhor são maiores e melhores do que os nossos. Amém? E Joquebede só pôde ensinar isso para nós, porque ela abriu mão e entregou. Joquebede, Êxodo capítulo 2, versos 5 ao 10, diz assim: a filha do faraó descera ao Nilo para tomar banho. Enquanto isso, as suas servas andavam pela margem do rio. Nisso viu o cesto entre os juncos e mandou sua criada apanhá-lo. Ao abri-lo, viu um bebê chorando. Ficou com pena dele e disse: este menino é dos hebreus. Então a irmã do menino aproximou-se e perguntou à filha do faraó: a senhora quer que eu vá chamar uma mulher dos hebreus para amamentar e criar o menino? Quero, respondeu ela. E a moça foi chamar a mãe do menino. Então a filha do faraó disse à mulher: leve este menino e amamente-o para mim, e eu pagarei para você por isso. A mulher levou o menino e o amamentou. E tendo o menino crescido, ela o levou à filha do faraó, que o adotou e lhe deu o nome de Moisés, dizendo: porque eu o tirei das águas. Tem um autor desconhecido que ele disse essa frase, né? Nesse memorável dia, Deus flutuou o seu navio nas lágrimas da face de um bebê. Olha, gente, os planos de Deus são maiores e melhores do que o nosso. Joquebede não sabia o que ia acontecer. E você também não sabe o que vai acontecer. Mas os planos de Deus são maiores e melhores do que os nossos. Ela ia imaginar, gente, que era a filha do faraó que ia pegar aquele bebê, e sendo filha do faraó ia poupar a vida daquele bebê. Mas Deus quebrantou o coração daquela filha do faraó, e ela se compadeceu daquela criança. E Deus é tão grandioso, porque até aí já está ótimo, não está? Moisés foi salvo, aquela mulher ia cuidar dele, criar ele, ia dar um jeito. Mas Deus tocou no coração de Miriam, para que quando a sua mãe pôs o cesto ali e virou as costas e foi embora, e talvez com lágrimas, Miriam ainda ficou ali. E ficou olhando o que ia acontecer com o irmão dela. Talvez Miriam ia proteger o irmãozinho dela, né? Porque no Nilo tinha jacaré, gente. Tinha um monte de bicho ali. Então talvez Miriam estava lá para ver, vou fazer alguma coisa. E aí Miriam viu tudo. E a filha do faraó, né? As servas acharam o cestinho, a filha do faraó viu, se compadeceu. E olha, Deus usou Miriam. Miriam correu com uma sabedoria que veio de Deus e falou: você quer que eu chame uma mulher hebreia para amamentar essa criança para você? Trabalhar para você de babá?
E ela falou: quero sim, chama lá. E ela foi chamar a mãe de Moisés, gente. Amém? Deus escolhe as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Amém? E sabe o que aconteceu, gente? Joquebede pôde ficar com o seu filho mais um tempo. Amamentou aquela criança. Na época de Ana, a criança era amamentada dos 3 aos 5 anos de idade. Talvez seja assim também lá na época de Joquebede. Amamentava bastante tempo. Então Joquebede ganhou mais 5 anos com o seu filho. Pôde cuidar dele, ensinar princípios para ele na primeira infância, gente. Cuidou, e sabe o que mais? Ela foi paga pelo Estado por isso. Aí sim, né, gente? Aí sim. Amém? Então, os planos do Senhor são maiores do que os nossos planos. O rio Nilo, ele representava para o povo hebreu morte. Mas sabe o que ele representou para Joquebede? Vida. Amém? E representou para o povo hebreu libertação, porque Moisés foi usado por Deus para libertar o povo do Egito. Entregue, porque os planos de Deus são maiores do que os seus. Amém? A quarta lição que nós vamos aprender vai ser com Ana. Quando estamos passando por situações difíceis, o nosso coração pode se encher de frustração e amargura. 1 Samuel, tá falhando. 1 Samuel, capítulo 1, verso 3 ao 7. Diz assim: todos os anos, esse homem... Voltou? Dá para me ouvir? Dá. Obrigada, gatinho. Todos os anos, este homem subia de sua cidade a Siló para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Lá, Hofni e Finéias, os 2 filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia sacrifícios, dava porções à sua mulher Penina e a todos os filhos e filhas dela. Mas a Ana dava uma porção dupla porque a amava, apesar de o Senhor tê-la deixado estéril. E porque o Senhor tinha deixado estéril, a sua rival a provocava continuamente, a fim de irritá-la. Isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava e ela chorava e não comia. Gente, Ana, ela era uma mulher estéril. Na época, ser estéril era considerado como uma maldição. Ela tinha aquela debilidade, aquela limitação nela. Mas pior do que ter, era ter alguém constantemente, ano após ano, no ouvido dela, lembrando isso a ela. Lembrando o que Ana não tinha recebido de Deus ainda. E sabe quando é que a Penina ficava no ouvido de Ana, lembrando ela disso? Todo ano, eles iam uma vez por ano diante do Senhor, para adorar a Deus, entregar sacrifícios ao Senhor. E nessa época, Penina no ouvido de Ana. No ouvido de Ana. Por inveja. Por inveja. E sabe quando o diabo vem no nosso ouvido?
Todas as vezes que nós nos colocamos diante do Senhor e levamos diante dele situações que ainda não vivemos o milagre. Não vivemos o milagre. E sabe o que aconteceu com Ana? Ana deu ouvidos. E nasceu no coração de Ana frustração e amargura. Porque todas as vezes Penina virava o rosto de Ana, não deixava Ana olhar para o Senhor, mas virava o rosto de Ana, para que Ana olhasse que Penina tinha e ela não. E nós precisamos vigiar, gente. Principalmente quando nós estamos colocando algo diante de Deus. Porque muitas vezes o diabo pega o nosso rosto e vira o nosso rosto para ver que aconteceu com o irmão, mas não aconteceu com a gente. Você está orando por salvação na sua família e de repente alguém te dá o testemunho: foi salvo meu marido, foi salva a minha esposa, meu filho voltou aos caminhos do Senhor. E o diabo faz isso, ó. Tá vendo? Aconteceu com ele, com ela. Deus não viu tua oração ainda. E você está orando há anos. E você está vendo. Está vendo quem está do teu lado avançar. Está vendo quem está do teu lado prosperar. Está vendo quem está do teu lado ser curado. Está vendo quem está do seu lado recebendo a paz. E você, nada. É isso que Satanás faz. No momento nosso de luta e provação, nós precisamos guardar o nosso coração, para que o nosso coração não seja contaminado com amargura e frustração. Deus tem cuidado de você. Há situações que acontecem na vida porque Deus permite. Não há um fio de cabelo que caia da nossa cabeça sem que Deus permita. Deus é soberano. E Deus não permite para que sejamos humilhados. Deus permite para que sejamos curados, tratados, que a nossa fé seja fortalecida e que o nome dele seja glorificado. Porque os planos dele são maiores do que o nosso. Porque a gente só consegue até certo ponto, que nós precisamos entregar nas mãos dele. Guarde, vigie o seu coração. Nós lemos aqui que Ana ia na presença de Deus, mas voltava de lá pior. Como que pode? Falava que ela não comia, de tamanha era a sua tristeza. E quantas vezes você vem diante de Deus, e ao invés de sair daqui fortalecido, e edificado, e renovado, você sai daqui como Ana, porque você permite que Satanás tire o seu olhar do Senhor e mostre para você, coloque uma lupa naquilo que você ainda não alcançou. Então nós precisamos guardar os nossos corações. Segunda lição que nós aprendemos com Ana é que a mudança acontece primeiro dentro de nós. Amém? É dentro de nós. 1 Samuel capítulo 1, verso 9 a 11. Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e com a alma amargurada chorou muito e orou ao Senhor. E fez um voto dizendo: ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação de tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres de tua serva, mas lhe deres um filho, então eu dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Gente, quantos anos Ana não subiu em Siló para adorar a Deus com a sua família? Quantos anos? Quantos anos? Quantos anos ela não desceu de lá pior do que ela chegou? Quantos anos? Quanto tempo faz que você vem diante do Senhor, vem congregar, vem aqui,
mas não está prestando a Deus um culto que o agrada. Ana prestou a Deus, nesse momento, um culto que agrada a Ele. Sabe qual foi? Um coração quebrantado e contrito. Deus não desprezará. Amém. Esse foi o verdadeiro culto de Ana. Tantos anos foram, mas ela nunca chegou diante de Deus e rasgou o seu coração. Aqui ela se levantou, ela se posicionou e rasgou o coração diante de Deus. Ela colocou aos pés do Senhor toda a sua dor, toda a sua amargura. E Deus quer isso de nós, gente. Deus quer que o adoremos em espírito e em verdade. E adorar a Deus em espírito e em verdade também é rasgar o nosso coração. É falar como nós estamos nos sentindo referente àquela situação. É sermos sinceras com o nosso Pai, porque o nosso Pai nos conhece. Ele sabe como a gente está por dentro. Mas muitas vezes a gente não tem a coragem de abrir e rasgar o coração. Rasgue o seu coração diante de Deus. Se posicione. Ele é o Deus que te ama. Ele não te julga. Ele te cura. Amém? Ele te cura. Ele te cura. 1 Samuel capítulo 1, verso 12 ao 18, diz que enquanto ela orava diante do Senhor, Eli a observava. E Ana estava orando, a oração que saía de dentro do coração. Não saíam palavras, só a boca mexia. E Eli julgou a Ana e achou que ela estava bêbada. E chegou em Ana, no momento que ela estava diante do Senhor, se quebrantando, deixando Deus curá-la, chamou ela de bêbada. Ô mulher, até quando você vai continuar bêbada aí? Larga esse vício, muda de vida. Gente, imagine você nessa situação. Mas Ana respondeu: não se trata disso, meu Senhor. Sou uma mulher muito angustiada. Talvez a gente já ia virar voadora, né? E a gente ainda, né? Não, eu tenho razão. Mas Ana não fez isso. Não bebi vinho, nem bebida fermentada. Eu estava derramando minha alma diante do Senhor. Não julgues tua serva uma mulher vadia. Estou orando aqui até agora por causa de minha grande angústia e tristeza. Além de Ana abrir o seu coração para o Senhor, ela abriu o seu coração para Eli. Mesmo Eli sendo sem noção. Mas ela abriu seu coração para Eli, porque mesmo ele, neste momento sendo sem noção, ele era o homem de Deus. Nós precisamos vigiar, gente. O diabo está o tempo todo. O tempo todo. Só que aqui prova que Ana foi curada. Sabe por quê? Continuando, ele respondeu: vai em paz, e que o Deus de Israel conceda a você o que pediu. Ela disse: espero que sejas benevolente para com tua serva. Então ela seguiu seu caminho, comeu, e seu rosto já não estava mais abatido. Amém? Aqui foi a prova. Se Ana não tivesse sido curada, o que Eli falou para ela ia fazer ela continuar abatida e sem comer. Mas não. Antes de Eli chegar nela, ela tinha rasgado seu coração diante do Senhor. Tinha rasgado sua alma, deixado Deus a curá-la. E quando Eli chegou e falou aquilo para ela, não surtiu efeito nenhum, gente. Sabe como você sabe que foi curado? Quando você rasga sua alma diante de Deus, e a situação vai bater de novo na sua porta. E aquilo não tem mais efeito na sua vida.
não te causa mais abatimento, não te causa mais tristeza, não te causa mais irritação, não te causa mais angústia. Rasgue seu coração diante do Senhor. Rasgue, porque Ele é aquele que pode te curar. Amém? A sexta lição e penúltima, nós aprendemos com a sunamita. E o que ela pode nos ensinar? Que o que nos falta, gente, não pode determinar quem somos. Não pode determinar quem somos. 2 Reis, capítulo 4, verso 11 ao 13, diz assim: um dia, quando Eliseu chegou, subiu ao quarto e deitou-se. Ele mandou o seu servo Geazi chamar a sunamita. Ele a chamou, e quando ela veio, Eliseu mandou Geazi dizer-lhe: você tem todo esse trabalho por nossa causa. O que podemos fazer por você? Quer que eu interceda por você ao rei ou ao comandante do exército? Ela respondeu: estou bem entre a minha própria gente. Aquela mulher, a sunamita, ela não tinha filhos. Seu marido já era idoso. Naquela época, o fato de não ter herdeiros era motivo, gente, de grande amargura. Por quê? Pois significava que o nome da família desapareceria e as terras e bens passariam para as mãos de estranhos. E a palavra de Deus fala que ela era uma mulher rica. Tinha riquezas, mas ia deixar para quem? Olha, o nome da família ia desaparecer e os bens iam ser dados para estranhos. Mas você vê a sunamita, uma mulher amarga? Não. A sunamita, ela era uma mulher que não deixou que aquilo que faltava para ela determinasse quem ela era, determinasse as atitudes que ela ia ter. A sunamita pegou aquilo e usou para honrar e glorificar o nome de Deus e abençoar pessoas. Amém? O que tem te faltado? O que te falta? Qual é a situação que ainda você não viu milagre? Não deixe que isso determine quem você é. Não deixe que isso te torne uma pessoa amarga, uma pessoa amargurada, uma pessoa frustrada. Posicione-se como a sunamita. Mais tarde, Eliseu perguntou a Geazi: o que se pode fazer por ela? Ele respondeu: bem, ela não tem filhos e seu marido é idoso. Então Eliseu mandou chamá-lo de novo. Geazi a chamou. Ela veio à porta e ele disse: por volta desta época, no ano que vem, você estará com um filho nos braços. Ela contestou: não, meu senhor, não iludas a tua serva, homem de Deus. Mas como Eliseu lhe dissera, a mulher engravidou e no ano seguinte, por volta daquela mesma época, deu à luz um filho. Amém? O milagre, gente, acontece quando nós menos esperamos. Acontece quando nós menos esperamos. Não viva focado no milagre. Muitas vezes a gente está vivendo só com os nossos olhos no milagre. Viva focado em Deus. Ele é o seu foco. Amém? Ele é o seu foco. Aquela mulher viveu a vida dela focada em agradar a Deus e abençoar as pessoas. E ela recebeu um milagre quando menos esperava. E a última lição que nós aprendemos com essa mulher, a sunamita: se Deus não for, não vá. É muito fácil a gente querer ir sem Deus ir. Amém? A sunamita teve seu filho, viveu um milagre. Passou um tempo, aquele filho cresceu. Um dia ele estava com o pai dele e começou a sentir uma dor de cabeça muito forte. O pai falou: manda para a mãe. Leva o filho para a mãe. E é assim, né? O filho chora, não consegue acalmar, vai para a mãe. E mandou para a mãe. Aquela mãe pegou aquele filho e foi cuidar da dor daquele filho. Ela ficou com o filho nos braços dela.
a dor não passava e aquele filho morreu. Aquela mulher pegou aquele filho, colocou no quarto que tinha preparado para o profeta, fechou a porta, pediu para o marido que enviasse um dos empregados com ela, que ela ia ver o profeta. O marido perguntou: tá tudo bem? Não é época de você ir ver o profeta, não é domingo, dia de culto, né? Não é nenhuma época especial. Ela falou: está tudo bem. Ela foi ver o profeta. No caminho, o profeta viu ela de longe, mandou o seu servo ir na frente, Geazi. Vai perguntar para ela se está tudo bem, não é época de ela vir aqui, alguma coisa deve ter acontecido. Geazi perguntou e ela falou: está tudo bem. Quando ela chegou diante do profeta, se jogou aos pés dele, chorou tudo que tinha que chorar. E ainda falou para ele: eu não falei para você não me enganar, me trazer falsas esperanças? Meu filho morreu. Meu filho morreu. Quem dá, gente, é Deus. Quem dá é Deus. Amém? Ela chorou aos pés daquele que deu. Quem deu o seu casamento para você foi Deus. Quem deu os seus filhos foi Deus. Quem deu a saúde para você foi Deus. Foi Deus. É aos pés dele. É aos pés dele. O profeta falou: Geazi, corre, leva o meu cajado e põe em cima do menino. Vai lá, resolve. Sabe que é a postura da mulher? Eu não saio daqui se Eliseu, você não for lá comigo. E eu lembrei de Moisés: Senhor, eu não irei se o Senhor não for conosco. Quem prometeu, quem deu a palavra para aquela mulher foi Eliseu. Então, era com Eliseu que ela iria. Se posicione. Vão haver várias situações na nossa vida. Vão haver situações onde a gente vai agir impulsionado pela emoção. Vão haver situações que nós vamos agir e ter uma escolha impulsionado pela pressão. Não haja dessa forma. Só haja se Deus for com você. Se Deus te deu uma palavra, caminhe nessa palavra. Não é por força, não é por violência, não é por pressão e não é por emoção, mas é pela palavra de Deus. Amém? Para nós aqui refletirmos sobre isso e praticarmos na nossa vida. Reconheça que há coisas que estão fugindo do seu controle. Há coisas que fogem do seu controle. Amém? Entregue nas mãos do Senhor e confie nele. Os caminhos dele são melhores do que os nossos caminhos. Guarde seu coração. Guarde seu coração em tempo de lutas e dificuldades. Rasgue a sua alma diante do Senhor. Não deixe que a situação determine a maneira de você agir. E não aceite menos do que a presença de Deus. Amém? Eu gostaria que você fechasse seus olhos, curvasse sua cabeça.